Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, nós recebemos a Renata Reis Cornélio Batistella, Pode ficar mais, só no Renata Reis. Mais conhecida como Renata Reis, uma estimada amiga, né, das terras cariocas. Então, bem-vinda, Renata. Ficamos muito felizes com você hoje aqui no nosso grupo de estudos para discutir sobre os resultados de suas pesquisas dos últimos anos, sobre trabalhadores da saúde, sobre ciência. E eu acho que vai ser um ganho enorme e vai até, inclusive, nos permitir outras possibilidades de pesquisa, né, quando escutarmos como é que você vem trabalhando. Eu passo para Chagas também dar as boas-vindas e aproveito para agradecer a cada um de vocês que separou essa tarde para estar conosco discutindo com Renata sobre os resultados da pesquisa dela. Renata, boa tarde. Aliás, boa tarde a todos, né? Todos os presentes, todos e a todas. Você é muito bem-vinda, né, no nosso grupo. A gente está tentando, né, fazer essas reuniões quinzenais, às vezes mensais, não sei, dentro do nosso tempo, mas a gente convida muita gente, mas nem sempre as pessoas, né, têm disponibilidade. Nós estamos nessa vida caótica que, pronto, só hoje eu já tive 2 reuniões, né, vou ter mais outra, então, assim, estamos nessa situação, mas o importante, eu acho que é isso que nós estamos fazendo, a gente está mobilizando, né? A gente está criando um espaço de conhecimento, de trocas de aprendizagem, eu acho que isso é importante para quem está presente, né? Para todos nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Pode ficar à vontade, Renata, se você quiser. Gente, eu é que agradeço, fico super agradecida, estou muito honrada também de estar aqui. Pena que a gente não pode estar presencial, né, gente? Que seria muito legal. Essa hora eu estava aí no Rio Grande do Norte, olha que delícia. Mas eu queria agradecer muito, né? E dizer que para mim é um privilégio e é muito bom a gente poder falar um pouquinho dos desdobramentos, né, do meu projeto de pesquisa, que foi a minha tese de doutorado. Eu defendi em 2018. E de lá para cá, eu tenho avançado de uma maneira mais lenta do que eu gostaria com outras pesquisas, agora que eu vou iniciar um projeto de pesquisa mesmo, que é um desdobramento da tese, mas o que eu trouxe hoje para apresentar para vocês é um projeto que também é um desdobramento da tese, mas que não exigiu uma nova pesquisa, que exigiu, sim, a apropriação de uma outra área de conhecimento, que é a área da museologia e a área da divulgação científica, né? Que a gente tem trabalhado muito isso lá na Fiocruz, essa questão da ciência aberta, de como que a gente torna mais acessível os resultados de pesquisa para ampliar para o público em geral. Então, o que eu vou trazer hoje é a apresentação de um projeto, que é um projeto que desdobra da pesquisa que eu fiz na tese, que se chama Lugares de Memória, História e Vida dos Trabalhadores Técnicos da Fiocruz. Né? Então, eu trabalho na Fiocruz, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz, que forma trabalhadores de nível médio para atuar nos serviços de saúde, né, especialmente os serviços de saúde pública, para atuar no SUS. A gente tem vários cursos, né, a gente tem também os cursos de pós-graduação, temos o mestrado profissional em educação profissional em saúde, e temos também cursos de ensino médio integrado, que são os adolescentes, né, que também é uma escola muito diversa, tem muitos públicos, atende a muitos públicos diferentes, e que é uma escola que fica dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Né? E eu venho trabalhando desde 2009 com
sempre me intrigou muito, porque o nome do patrono da nossa escola é o Joaquim Venâncio. Ele era um trabalhador auxiliar de laboratório, que atuou na Fiocruz. Ele chega lá em 1916, então no início, nos primórdios, né, da Fundação Oswaldo Cruz, quando ainda nem se chamava Fundação Oswaldo Cruz, era Instituto Oswaldo Cruz. E a gente não sabia quase nada do Joaquim Venâncio. Quem é o Joaquim Venâncio, né? Tinha histórias que se contavam sobre ele, mas que eram histórias que não eram acompanhadas de uma pesquisa mais sistematizada, de acesso às fontes, eram mais causos, sei lá, causos institucionais, digamos assim, né? Que traziam um pouco também da memória afetiva, mas aquela memória que é recontada e recontada e recontada, e quem vai contando vai aumentando um ponto, então se criou uma narrativa em torno desse personagem que depois, quando eu fui estudar e fazer a tese, eu descobri que não correspondia exatamente à vida dele, né? E através dele eu comecei a acessar todo um conjunto de trabalhadores que atuaram. A minha pesquisa ficou restrita aos 30 primeiros anos da Fiocruz, então foi de 1900 a 1930, né? Foram os dados que eu analisei, né? As fontes que eu analisei estão todas nesse período. E aí depois eu posso também, Olivia, se quiser, pode compartilhar o link da minha tese para quem quiser saber mais coisas, o meu e-mail para as pessoas que quiserem conversar um pouco. Mas eu vou tentar, então, compartilhar aqui a apresentação para falar um pouquinho sobre esse projeto que eu vou apresentar hoje, que é o projeto que eu estou agora no momento envolvida, que é uma exposição virtual de longa duração e se conecta com os espaços arquitetônicos da Fundação Oswaldo Cruz. Então, deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu ver. Estão vendo? Tá chegando. Chegou, Renata. Chegou? Sim. Vou colocar aqui nesse modo. Bom, o projeto, quanto tempo eu tenho, Olivia? Eu nem te perguntei. Renata, pode ficar à vontade. Você poderia falar cerca de 40 minutos, por exemplo, não, então e depois fazermos um debate. eu devo Fique falar bem à vontade. 25 minutos, por aí, tá? Tá bem, a apresentação, tá bem. E depois a gente abre para debate, então. Bom, esse projeto, então, como eu falei, né, ele chama Lugares de Memória, História e Vida dos Trabalhadores Técnicos da Fiocruz. Ele só foi possível de acontecer por conta de um edital que a Fiocruz lançou no ano passado. A Fiocruz fez 120 anos, né, no ano passado, e entre tantas iniciativas que a instituição teve para celebrar, né, os seus 120 anos, eles lançaram um edital de memória institucional, que foi uma iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma outra unidade técnico-científica da Fiocruz, que cuida especificamente da história da saúde pública, da história da instituição. Então, eles tiveram essa iniciativa de criar esse edital. Foi um edital interno para projetos que quisessem falar da memória institucional da Fiocruz. E aí eu aproveitei essa oportunidade para pensar em como tornar mais acessível, né, os resultados da pesquisa da minha tese. Vai sair ainda um livro que eu vou começar a preparar agora no próximo ano, mas nem todo mundo tem acesso, pode comprar uma publicação, né, um livro. Então, eu achei que esse também seria uma forma interessante de dar acesso ao maior número de pessoas possíveis sobre essa história, que é uma história que a própria comunidade da Fiocruz não conhece, que é a história dos trabalhadores que estavam junto dos cientistas fazendo ciência, né?
Então, eu estou desde 2000 na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Vou passar aqui os slides para vocês poderem ver. Essa é a fachada da escola, né? E a escola é responsável por atividades de ensino, de pesquisa, informação, comunicação, desenvolvimento tecnológico, cooperação técnica, e tudo voltado para a educação profissional em saúde, né? Então, como eu falei, a gente trabalha com os técnicos. E esses trabalhadores, eles representam mais da metade do contingente total de trabalhadores em saúde no Brasil. Eles estão distribuídos em diversas categorias profissionais, que vai desde os cuidadores de idosos, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, até os tecnólogos de nível superior. No entanto, historicamente, esses trabalhadores têm experimentado políticas de qualificação que não atendem suas demandas específicas por formação, por reconhecimento, por regulamentação profissional, e que vem impactando suas trajetórias de vida e de trabalho. E eles estão mais expostos a processos de precarização, né, que envolvem formas de contratação, direitos, condições de trabalho muito ruins, uma hierarquização de saberes, subordinação das suas práticas, e fica sempre reservado para eles um lugar de menor valor, né, dentro das equipes de trabalho, das instituições onde eles atuam, junto da própria sociedade. Então, isso tem muitos reflexos no campo da história, né? A gente tem, por exemplo, lá na Fiocruz, uma vasta historiografia sobre os grandes personagens da saúde, né? Aí estão alguns deles, uma produção ainda muito tímida no que diz respeito aos trabalhadores técnicos, né? Então, se a gente for olhar para a história da Fiocruz, todo mundo já ouviu falar do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, do Adolfo Lutz. As suas presenças estão imortalizadas em livros, em fundos e coleções arquivísticas, nomenclatura de edificações, ruas, praças, monumentos no campo da instituição. Todos esses marcos... Renata, só uma coisa. Você está passando os slides? Estou, não está passando... Não, tem como ir clicando já na lateral, na miniatura dele, que aí vai passando. Deixa eu ver, peraí. Sim, agora sim, clicando na miniatura passa para a gente. Perfeito. Será que eu deixo assim, então? Porque eu tinha colocado naquele modo de apresentação. Acho que é melhor assim, aí você vai clicando na miniatura. Porque o modo da apresentação não está passando. Tá bom. Desculpa, gente. Nada. Eu vou só... Não, bom, depois, se vocês quiserem, eu posso voltar alguma coisa, mas o único que eu passei que vocês não viram foi esse aqui, que é a fachada da escola, que está com um grupinho de alunos. Tá? Bom, então, continuando, né? A gente sempre ouviu falar muito dos cientistas e essa presença deles, né, fica imortalizada em livros, fundos, coleções arquivísticas, nomenclatura de edificações, ruas, praças, monumentos no campus lá de Manguinhos, que é onde fica, né, a Fiocruz. E esses marcos todos, eles configuram lugares de memória no sentido utilizado pelo Pierre Nora, que nos convida a refletir sobre a relação entre o valor do passado e o sentimento de pertencimento a um determinado grupo, situando-se entre a memória individual e a memória coletiva. Então, é uma coisa que a gente fala lá na instituição, tem até um slogan, né, com essa frase, que é o orgulho de ser Fiocruz, né, e esse legado deixado para a gente. Mas o que a gente sabe sobre outros trabalhadores da ciência? E a gente entende que a Fiocruz não foi construída somente pelos cientistas, né? Junto deles estavam também o que hoje seriam os trabalhadores técnicos daquele período, que eram os auxiliares de laboratório. E aí o Joaquim Venâncio, que dá nome à nossa escola, era um deles, né? Esse senhor que está aí na tela. Então, como eu falei, ele chegou no Instituto Oswaldo Cruz em 1916. Até então, ele morava em uma das fazendas da família do Carlos Chagas, né, que era proprietário de terras, escravocrata, toda a família dele, inclusive o pai dele era comerciante de escravos. E apesar dele ser o nosso patrono, a gente não sabia quase nada sobre a vida dele, sobre o trabalho que ele fazia. O que a gente tinha era essa fotografia
e alguns artigos de pesquisadores baseados nas suas lembranças, em causos que se contavam, recriando memórias sobre esse personagem. E isso sempre foi um motivo de inquietação para mim, né? Como é que eu trabalho numa escola que não sabe quase nada sobre a vida do seu patrono homenageado? E aí, em 2009, eu coordenei um trabalho com um grupo de alunos do curso técnico integrado, que são os adolescentes, né? Onde a gente procurou levantar mais informações sobre a vida do Joaquim Venâncio. Então, os alunos produziram um documentário sobre esse processo, né, sobre essa busca de informações. De lá para cá, eu mesma comecei a pesquisar sobre a vida do Joaquim, acabei ingressando no doutorado em 2015 na UF, sob a orientação da professora doutora Maria Ciavata, com essa ideia de estudar o Joaquim Venâncio e todo um conjunto de trabalhadores técnicos que atuaram no Instituto Oswaldo Cruz nos seus primeiros 30 anos de existência. E a minha tese foi o ponto de partida para esse projeto Lugares de Memória. Né? Então, a minha tese investigou as relações de trabalho nos primeiros 30 anos da Fiocruz, buscando aprender a participação dos auxiliares de laboratório dos cientistas no Instituto Oswaldo Cruz na construção da ciência e da saúde pública brasileira entre os anos de 1900 a 1930. Então, a gente está falando de um período histórico onde o território de Manguinhos era assim, que nem está aí nessa foto, né? Se vocês observarem lá no fundo da foto, tem uma torrezinha que era a torre de um dos prédios, que era o prédio do aquário, tinha um aquário para estudo de peixes, de plantas aquáticas, animais aquáticos, né? Que foi demolido depois, mas isso aí era lá no campus de Manguinhos, né? Então, ficava numa área rural, afastada do centro da cidade e de difícil acesso. A pesquisa empírica, ela foi, na maior parte, realizada nos arquivos históricos lá da Casa de Oswaldo Cruz, né, que também é lá que se concentra todo o arquivo histórico da Fiocruz. Eu pesquisei vários conjuntos de documento, livros de registros de funcionários, documentos administrativos, relatórios. Um outro conjunto bem importante também foi um conjunto sobre os imóveis construídos nos terrenos do Instituto, porque esses trabalhadores, nesse período, moravam lá, né? Os depoimentos orais, na década de 80, um grupo de pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz fez uma série de entrevistas com vários cientistas e também com auxiliares de laboratório desse período histórico que ainda estavam vivos, estavam bem velhinhos, com 80 e tantos anos, mas aí a gente tem uma coleção riquíssima de depoimentos orais, que também foi uma fonte super importante para a tese, né? E ainda uma coleção de imagens maravilhosa, que foi toda feita por um fotógrafo chamado Joaquim Pinto da Silva, que era um fotógrafo contratado por Oswaldo Cruz, uma espécie de Augusto Malta, né? Do Oswaldo Cruz, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, né? A história do Rio de Janeiro, o Augusto Malta foi o fotógrafo contratado pelo prefeito Pereira Passos na época do Bota Abaixo aqui no Rio de Janeiro, que fez toda aquela reformulação, reconstruiu a cidade, né? Mudou toda a cara da cidade com esse intuito de transformar a cidade numa cidade europeia, né? Bom, então tem essa coleção de imagens. Outros acervos também que eu pesquisei foi o periódico científico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que é um periódico que existe desde 1904, e ele está todo digitalizado, todos os artigos digitalizados, então se encontra desde o primeiro artigo, ainda publicado pelo próprio Oswaldo Cruz, né? Um outro lugar riquíssimo, né, para pesquisar essa história. A Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional, e o portal da Câmara dos Deputados. Foi toda a parte de legislação. As histórias retratadas, elas demonstram que o trabalho desempenhado pelos auxiliares de laboratório do Instituto Oswaldo Cruz foi fundamental para o desenvolvimento da própria Fiocruz, da ciência e da saúde pública brasileira.
No entanto, a divisão de classe e as relações de saber e poder, inseridas na totalidade das relações sociais que prevaleciam nesse período da Primeira República e que se manifestavam na particularidade das relações de trabalho do Instituto Oswaldo Cruz, reproduziu uma divisão social do trabalho no Instituto que me limitou muito o reconhecimento do trabalho e dos saberes dos auxiliares de laboratório. Essas relações foram mediadas pelo paternalismo, pela lógica do favor e da cordialidade, próprios da gênese da sociedade brasileira, onde os padrões de relacionamento dos espaços privados, como, por exemplo, a família patriarcal, característica do Brasil agrário oligárquico do início do século XX, se sobrepunha à forma de atuação do Estado, pessoalizando o espaço público a partir de interesses particulares. Nessa perspectiva, os afetos operaram como recursos que buscaram amenizar a exploração do trabalho e os possíveis conflitos emergentes da desigualdade. Essas mediações estiveram presentes desde o recrutamento e seleção desses trabalhadores, passando pela moradia no local de trabalho, sua ascensão funcional, nas estratégias de transpor o acesso ao conhecimento científico e na relação com os cientistas. Por outro lado, agindo como sujeitos das suas próprias histórias, os auxiliares de laboratório souberam transitar pelos meandros de uma hegemonia cultural da instituição que tentava impor um modo de vida onde o cientista era o soberano. Assim sendo, eles atuaram de forma a reverter esses mecanismos de manutenção da hegemonia dominante em favor de seus próprios interesses, como, por exemplo, no acesso aos livros da biblioteca, que eram, obviamente, vedados a eles, né? Auxiliar de laboratório, não, para que vai entrar na biblioteca, né? E na colocação de postos de trabalho no Instituto para seus filhos ou outros familiares. A moradia no Instituto, ao mesmo tempo em que os submetia a um regime de trabalho quase que ininterrupto, favoreceu as relações de solidariedade e ajuda mútua entre os companheiros de trabalho, como a organização de práticas associativas que pressupunham a institucionalização de sociabilidade de diferentes ordens, como, por exemplo, um time de futebol que existia na época, que era o Manguinhos Futebol Clube, e a fundação de uma entidade religiosa beneficente como a Congregação Espírita Oswaldo Cruz. Eles fundaram um centro espírita que existe até hoje e que funciona até hoje lá perto, no bairro de Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro. Da mesma forma, a gente pode considerar que o aprendizado no cotidiano de trabalho dos auxiliares de laboratório ultrapassou os limites impostos pela divisão do trabalho na instituição e se constituiu como um mecanismo de resistência desses trabalhadores. O acesso à educação formal, limitado pela condição social dos trabalhadores auxiliares, não impediu que eles adquirissem os conhecimentos necessários para o bom desempenho do seu trabalho. O aprendizado com os cientistas, com os colegas de laboratório do Instituto, proporcionou uma ascensão por dentro da categoria profissional, mas não chegou a representar uma ruptura com seu lugar subalternizado na instituição. Os limites dessa ascensão restringiram-se em torno de algumas prerrogativas que exprimiam o que se esperava de um bom auxiliar de laboratório: o respeito à hierarquia, a dedicação, o amor e a lealdade. Premido por esse horizonte identitário, importava para esses trabalhadores chegar a ser um técnico completo, ser um auxiliar dileto e conseguir um posto de trabalho para seus familiares. Essas histórias trazem outros ângulos para que a gente possa conhecer e refletir sobre a trajetória da Fiocruz em suas 3 primeiras décadas de existência, buscando fortalecer um sentimento de identificação e de pertencimento dos atuais trabalhadores técnicos da instituição com aqueles que os precederam no passado. Então, é a partir dessa ideia, dessa pesquisa, que se desenvolve a ideia do projeto Lugares de Memória, História e Vida dos Trabalhadores Técnicos da Fiocruz. O propósito desse projeto é constituir um lugar de memória para os trabalhadores técnicos em saúde da Fiocruz, de forma a contribuir para a construção e preservação de uma memória coletiva, considerando as experiências históricas vividas por esse grupo de trabalhadores,
dando visibilidade a outras narrativas que fazem parte da trajetória da instituição. Nesse sentido, o projeto pretende estabelecer um lugar de materialidade para que a memória desses trabalhadores possa também ser apreendida por toda a comunidade da Fiocruz, funcionando como alicerce dessa memória coletiva que pode revelar e expressar o compartilhamento de identidades comuns. O objetivo geral do projeto é contribuir para a preservação da memória do trabalho e dos trabalhadores técnicos em saúde da Fiocruz nas distintas temporalidades da história, considerando suas possibilidades de diálogo com o tempo presente e as diversas pesquisas, experiências, narrativas, testemunhos e trajetórias desses trabalhadores na instituição em seus 120 anos de existência. São objetivos específicos do projeto desenvolver um ambiente virtual de caráter permanente e dinâmico, considerando as trajetórias e experiências dos trabalhadores técnicos do Instituto Oswaldo Cruz em suas 3 primeiras décadas de existência. Fomentar a pesquisa e o conhecimento científico sobre a história do trabalho técnico na Fiocruz, em diálogo com o tempo presente. Produzir recursos e dispositivos pedagógicos que possam ser integrados às ações e projetos educativos na Fiocruz. Promover a cultura colaborativa no desenvolvimento da pesquisa e no acesso às fontes para a história dos trabalhadores técnicos da Fiocruz, através da transferência de dados entre repositórios digitais da instituição. E fortalecer o sentimento de pertencimento à Fiocruz entre seus estudantes, funcionários, docentes e pesquisadores. Então, o produto desse projeto é a criação de um lugar de memória que abrigue a história dos trabalhadores técnicos da Fiocruz em sua gênese, funcionando ao mesmo tempo como um locus de preservação do patrimônio material do trabalho técnico em saúde da instituição, um ambiente pedagógico de conhecimento e um repositório de fontes para pesquisa sobre o tema. A ideia é a criação de um ambiente virtual dinâmico com uma dupla funcionalidade, organizada como uma exposição virtual de longa duração, em contínua ampliação e atualização sobre a história do trabalho e dos trabalhadores técnicos da Fiocruz, e, simultaneamente, um repositório voltado à preservação digital de fontes para a pesquisa sobre o trabalho técnico na instituição. Através dessa exposição, o visitante pode ter acesso à base ARC, que é a base digital do arquivo histórico da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. O site da exposição vai ficar disponível no servidor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Ao acessá-la, o público pode conhecer a história dos trabalhadores técnicos da Fiocruz através de pequenos textos elaborados especialmente para a exposição, acompanhados por objetos expográficos, fotografias, documentos digitalizados, áudios, vídeos e por aí vai. Além do site da exposição, o projeto estabeleceu o que chamamos de pontos de memória em vários locais do campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Inicialmente nos prédios que compõem o conjunto arquitetônico histórico de Manguinhos e na própria Escola Politécnica. Esses pontos de memória vão ser identificados através de placas instaladas em frente à entrada principal das edificações, contendo um texto interpretativo, com informações históricas sobre o prédio, e relacionando esse prédio às histórias dos auxiliares de laboratório que ali viviam ou trabalhavam. As placas vão ter um QR Code que, quando acionados com a câmera de um celular, vão levar o visitante ou o trabalhador da instituição para o site da exposição virtual. Então, aí a gente tem um exemplo, que é um dos prédios históricos que compõem o sítio histórico arquitetônico lá da Fiocruz, né, que a gente chama de NAM, Núcleo Histórico Arquitetônico de Manguinhos. Esse prédio é o prédio do Quinino. É um prédio que foi construído inicialmente para produção, ele abrigava o serviço de medicamentos oficiais do Instituto Oswaldo Cruz na época e produzia a quinina, né, que é o remédio para a malária, e que ele foi construído também para dar suporte a todas as expedições científicas também que estavam sendo realizadas nas décadas iniciais do século XX, né, e que foram desbravar aí o interior do Brasil, né, os sertões, como se fala, né, entre aspas,
para entender, né, esse tamanho desse país continental, as principais doenças, as principais questões, né, e ao mesmo tempo a questão da ciência e da saúde pública. Então, eu acredito que essa iniciativa, além de contribuir para o registro da história e preservação da memória desse grupo de trabalhadores que fizeram parte da Fiocruz, vão estar colaborando também para a criação de novos equipamentos para compor as áreas de visitação pedagógica do campus, que poderão ser utilizadas pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, por outras escolas de ensino fundamental e médio, pelo público que visita o Museu da Vida, que fica lá na Fiocruz, por toda a comunidade Fiocruz que circula pelo campus, favorecendo a democratização do conhecimento sobre a história da instituição, a ressignificação da memória institucional, o estímulo a novas pesquisas e investigações sobre o tema e a integração entre ciência, cultura e sociedade através da história. O caráter dinâmico que a gente quer conferir ao site tem como intenção a possibilidade de agregar, numa perspectiva futura, novas pesquisas que forem realizadas sobre os trabalhadores técnicos da Fiocruz, desse e de outros períodos cronológicos da sua história, para compor a exposição, assim como sua integração a outros ambientes digitais previstos em estudos e pesquisas da própria escola e de outras unidades técnico-científicas ou instituições de saúde que guardem afinidade com o tema, buscando estabelecer um diálogo com a história do presente, através de memórias, narrativas, testemunhos e trajetórias dos trabalhadores da saúde. Então, a apresentação era um pouco isso, né? Contar um pouquinho para vocês essa história. Agora, eu não sei como é que eu descompartilho. Ah, não, achei aqui. Vou descompartilhar a apresentação, peraí. Certo. Pronto. E aí eu queria passar um videozinho que a gente produziu para divulgar a exposição que ainda não foi lançada. Ela deve ser lançada oficialmente no ano que vem, mas a gente acredita que o site já possa entrar no ar ainda esse ano, porque as placas já ficaram prontas. Eu soube hoje de manhã que elas foram instaladas, as placas que estão situadas lá nos prédios históricos da Fiocruz, né? E a gente vai instalar também a placa lá da escola, que já está pronta, que fala um pouquinho da história de Joaquim Venâncio, claro, né? Não podia deixar de ser essa história. Então, vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o vídeo, só para vocês terem uma ideia. Não sei se... Será que tem que compartilhar? Está chegando, Renata. Tem que compartilhar o som também, Olivia? Normalmente, esse vídeo está numa página ou está numa página? Está num arquivo separado. Arquivo? Vamos fazer o teste, senão você... Tá, deixa eu ver aqui. Estamos ouvindo, sim. Tá.
É isso. Excelente, excelente, Renata. Muito obrigada pelo compartilhamento. Eu gostaria de destacar um ponto que para mim é central no que hoje você comunicou conosco, que é a transposição das nossas pesquisas do espaço acadêmico para outros meios de comunicação e de divulgação e de disseminação científica. Acho que hoje, enquanto pesquisadores, seja de trabalho e educação, da história da educação como um todo, acho que o maior desafio de nós pesquisadores hoje é pensar outras formas e outros meios de comunicar o que nós fazemos na academia, né? Comunicar de outras maneiras a ciência. E aí você nos apresenta pelo menos 3 formatos para que a gente entenda a relação entre trabalhadores, ciência e memória. Você nos apresenta a exposição virtual, né? A perspectiva de entender a partir dos totens que estão sendo lá, das placas, né, instaladas, a perspectiva de entender o espaço como esse lugar de memória e esse lugar que nos conecta com o passado, e uma outra ferramenta que também está presente, né, que está associada também à exposição, que é o próprio site. Então, perceba que você hoje nos comunica muito mais do que a história da Fiocruz e muito mais do que uma trajetória de pesquisa. Hoje você nos comunica também sobre como é que nós, pesquisadores, também podemos pensar a história de outros trabalhadores. Quem eram os mestres e os contramestres da Escola de Aprendizes Artífices de Natal, por exemplo, né? Então, fica aí aberto para o debate. Nosso agradecimento, Renata Chagas. Eu gostaria de endossar o que a Olivia falou, e eu acho, Olivia, que a gente devia começar a abrir mais o nosso campo, vendo essa questão mesmo da história do trabalho, né? Porque a gente tem trabalhado com a história da educação profissional. Ok, mas a gente não tem uma concepção de educação mais ampla, né? A educação é apenas o que acontece em sala de aula? É apenas instituição? Não, a gente sabe que não, né? A própria tese de Olivia é que a cidade é educadora, né? As pessoas aprendem na cidade, as ruas da cidade, os nomes das ruas, os nomes dos bairros. Quando eu estou discutindo sobre memória, eu falo muito isso. Por que é que um bairro tem um nome e depois ele muda o nome daquele bairro e coloca um outro? Por que é que o busto ou uma estátua que tinha em determinado local é tirada e é quebrada muitas vezes, né? O nome da rua, a placa, como aconteceu no Rio de Janeiro, a placa de Marielle Franco. Então, assim, infelizmente, Renata, eu ainda acho que dentro das instituições de educação profissional, o pessoal ainda vive muito preso, e pessoas que às vezes até me admiro, assim, que eu fico pensando, como é que a pessoa ainda está tão presa a isso? Eu acho que a gente deveria começar a pensar nisso. Por exemplo, como era o trabalho, digamos, sei lá, Olivia, naquela rua, naquele bairro antigo de Natal, né? Como era o trabalho? Que tipo de trabalho tinha naquela... Como é o nome daquela rua? Que é uma rua antiga de Natal, que é um bairro... que é um bairro fundador, é a Ribeira, né? A Ribeira. Então, assim, próximo ao Rio e tudo mais. Então, assim, se a gente for pegar fotografias da Ribeira naquela época, né? Ver o Rio e tudo mais, e talvez escravos, os trabalhadores que trabalhavam carregando aqueles né, os fardos das coisas e tudo mais, você tem relações de educação ali dentro. Claro, não havia uma escola para esse pessoal, né?
não havia uma escola para esse pessoal. Não está se falando em educação em escola, mas havia um processo educativo. Como o próprio Saviani fala, ele fala isso naquele livro, naquele texto dele, aquele Fundamentos Históricos, Ontológicos, não sei o que, do trabalho. Então, assim, o trabalho, o trabalho é algo que está... que nos diferencia, isso segundo a perspectiva marxista, nos diferencia dos animais, dos outros animais, né? Então, por que não discutir, por exemplo, os trabalhos, as relações de trabalho, a vida dos trabalhadores, das salinas de Mossoró, por exemplo? Eu bancaria um projeto desse, eu acho que isso é importante. Não é preciso saber a escola que aqueles salineiros estudavam para eu poder estudar aquela escola. Por quê? Porque eles aprendiam também na prática. Não sei se a Olivia concorda, não sei se vocês concordam. Né? Claro, Chagas. Então, eu acho que é isso. E eu vi, por exemplo, uma professora do ProfEPT, eu fiquei até surpreso, porque eu fui com muita alegria, assim, mostrando o produto educacional de uma orientanda minha, do ProfEPT, que ela falou sobre... ela trabalhou com os trabalhadores da Salina, né, que pegaram em armas, eles eram organizados em sindicato, no Partido Comunista e tudo mais, e eles pegaram em arma em 1935, na chamada Intentona Comunista. E ela trabalhou com isso daí, a história desse trabalho, aplicou isso daí no ensino médio integrado, etc, etc. E eu, conversando com uma professora, ela disse, é muito interessante, mas onde é que está a educação profissional nisso? Aí eu fui pego de surpresa, eu não esperava, entendeu? Eu não esperava, porque, assim, só há educação profissional se for em instituições de educação profissional. Eu não esperava... Eu não esperava da pessoa, porque eu sei que a pessoa tem... Então, assim, você veja como essa visão está limitada ainda entre nós, né? E aí é muito bacana, Renata. Eu só queria, assim, lembrar você, porque você já fez uma vez uma apresentação dessa para nós, e você, assim, como tem outras pessoas aqui assistindo, eu gostaria que você lembrasse, você falasse sobre aquela... Porque, assim, ele era negro, né? E aí eu me lembro que quando você apresentou, não sei se foi alguém que fez uma pergunta ou se foi na sua apresentação, que você falou sobre essa questão do racismo, né? Que inclusive ele sofreu, ele sofreu preconceito também pelo fato de ser negro, né? De qualquer modo, eu acho muito interessante uma instituição tão importante como a Fiocruz ter o nome de um técnico de laboratório, e ainda por cima negro, né? Eu acho isso muito... numa época em que essa discussão não estava tão... Porque se fosse hoje não é novidade nenhuma, né? Hoje as pessoas a questão do como é que chama, do politicamente correto, que eu quero tomar cuidado quando a gente fala do politicamente correto, que eu não estou fazendo uma crítica a isso, mas é porque às vezes excede. Então, tem que escolher alguém, não pela competência, mas porque é mulher. Então, tem que escolher alguém, e se for mulher, negra e deficiente, melhor ainda, né? Mais importante ainda. Então, assim, eu estou fora disso. Entendeu? Eu quero saber, se for uma mulher negra, deficiente, e se for lésbica, ainda por cima, e altamente competente, excelente. Né? Eu acho que a gente tem que levar também essas coisas em consideração. Bem, então eu já... Era isso que eu queria falar. Vocês querem que eu comente agora ou eu espero Sim. mais um pouquinho? Mais algum colega? Renato, Rafael, Sandra, Elvira, Gerardo? Olívia? Porque acho que... Sim, Renato, por favor. Boa tarde à professora Renata.
Tudo bom, Gerardo? Tudo já, meu irmão? O mestre Gerardo está aí sempre aqui na nossa aba aqui, né? Eu já dei muita cantada nele para vir para o doutorado, mas ele não atende as minhas cantadas, não. Mas daqui a pouco ele chega, Chagas, daqui a pouco ele chega. Olha, fiquei realmente encantado com a apresentação da professora Renata Reis, e especialmente por essa preocupação em fazer com que a pesquisa ela saia dos muros da instituição e que ela possa ser vista por um grande público, né? É uma ansiedade que nós temos enquanto pesquisadores, e a maneira como isso foi projetado por você, Renata, enche nossos olhos, né? Eu queria só que você comentasse um pouquinho mais, se for possível, sobre as fontes que você pesquisou, né? E em que medida essas fontes elas te ajudaram a entender melhor a trajetória desses sujeitos. Porque o professor Chagas apresentou ideias bem interessantes para a gente ampliar o nosso leque de pesquisa, né? Mas a gente tem uma dificuldade que todos os pesquisadores aqui conhecem bem, que é justamente em relação às fontes, né? Como é que a gente consegue apresentar a trajetória desses sujeitos com as fontes que a gente tem, né? Então, por exemplo, no caso da Escola de Aprendizes Artífices, eu até consigo falar sobre os mestres, os contramestres, consigo falar um pouco sobre esses sujeitos, mas sobre os aprendizes e sobre o caminho que esses aprendizes fazem em direção ao mundo do trabalho, né? Aí eu já tenho mais dificuldade, né? A gente sabe que havia aqui em Natal alguns centros operários, Centro Operário Natalense, Liga Artística Operário Norte Rio Grandense, mas a gente não consegue, pelo que eu pude pesquisar até aqui, encontrar acervos dessas antigas instituições para mapear melhor a trajetória desses sujeitos, exceto quando acontece, por exemplo, né, um caso específico de um deles que, pegando o que Chagas falou, se envolveu na intentona comunista, né? Então, eu encontro ainda desse sujeito específico um processo na justiça que fala um pouquinho sobre ele, sobre a condenação que ele sofreu pela participação nesse evento. Mas, de um modo geral, enquanto esse aluno está na escola, por exemplo, a gente ainda consegue pegar alguma coisa dele pelos livros de matrícula, né, pela documentação da escola, mas quando ele sai, quando ele vai para o mundo do trabalho, a gente já não tem fontes o suficiente, pelo menos até onde eu tenho ido, né? Mas justamente por isso gostaria de saber um pouquinho mais de como foi, no teu caso, a pesquisa nas fontes, o que é que você encontrou, enfim. Eu sei que você já falou sobre isso, mas só para detalhar um pouquinho mais essa pesquisa nos acervos, se for possível. Muito obrigado. Bom, vou tentar, então, responder. Chagas, como é que eu vejo, né, essa questão que você está colocando? Eu pesquisei um período que era um período muito próximo ainda de uma sociedade escravocrata, né, no Brasil, né? Eu comecei a pesquisa, o período temporal da pesquisa vai de 1900 a 1930, né? Que é também, alguns historiadores chamam esse período do pós-abolição, né, no Brasil. Onde a gente ainda tinha uma permanência, né, como a gente ainda tem até hoje, só que isso foi se transformando de alguma forma, mas alguns aspectos muito simbólicos ainda continuam muito presentes na vida da gente, né? Uma permanência dessas relações de servidão que estavam ali ainda no tempo da escravidão, né? O Joaquim Venâncio, o próprio silêncio que a gente tem sobre a personagem de Joaquim Venâncio, sobre a pessoa do Joaquim Venâncio, né? Essa falta de uma sistematização organizada sobre a vida dele, né? Porque a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio ela foi fundada
se eu não me engano, em 1989. E, na época, eles elegeram, né, o grupo de pesquisadores que fundou a escola, que era o presidente da Fiocruz na época, mais o Sérgio Arouca. Tem toda uma lenda aí que a escola foi criada, não sei se é lenda, se é verdade, numa mesa de bar, que os três estavam conversando e tal, e lembraram do Joaquim Venâncio. O Joaquim Venâncio foi um homem que saiu da fazenda da família Chagas, muito provavelmente os descendentes dele, né, o seu pai, a sua mãe, ele nasceu em 1898, né? Então, os seus descendentes muito provavelmente foram escravizados, né? Então, ele veio para o Rio de Janeiro já com 21 anos. E como que essa história sempre foi contada, né? Essa história sempre foi contada para a gente como se o Carlos Chagas tivesse mandado chamar o Joaquim Venâncio, né? Como se o Joaquim Venâncio só tivesse vindo para o Rio de Janeiro porque Carlos Chagas pediu para ele vir, e aquela relação muito assim paternalista, né? O paternalismo muito presente nessas relações, né? Porque são relações muito contraditórias, né? Todas elas, porque ao mesmo tempo que você tinha o patrão que te explorava, você também tem o patrão que, de certa forma, te dava um abrigo, te dava uma casa, mesmo que precária, mas estava ali presente. E a pesquisa que eu vou começar agora a desenvolver, agora em fevereiro, ela é uma pesquisa que eu vou para os arquivos em Juiz de Fora para olhar quem era o Joaquim Venâncio antes dele chegar na Fiocruz, porque a gente precisa saber quem era esse homem, né? A gente não pode, quer dizer, ele já veio com 21 anos, então, muito provavelmente, depois olhando os depoimentos orais, né, lendo os depoimentos orais, inclusive de 2 sobrinhos dele, um deles fala que ele não, assim, primeiro que quando o Carlos Chagas foi, quando Joaquim Venâncio nasceu, o Carlos Chagas estava indo já cursar medicina em Ouro Preto, então é impossível eles terem sido amigos de infância, isso não é verdade, isso foi uma forma que começaram a contar essa história na instituição, que eu acho também que tem a ver com esse racismo estrutural que a gente vive hoje, né, no Brasil, né? Quer dizer, que a gente hoje está se deparando com ele e está podendo enfrentar ele, porque ele sempre esteve aí e a gente pouco enfrentou, né? Então, eu acho que só esse silêncio, né, a gente saber muito sobre os cientistas, não saber nada sobre esses trabalhadores, a importância do Joaquim Venâncio, que foi um homem que dedicou toda a sua vida toda, dos 21 anos até morrer, ele morreu quase com 50 e poucos anos, ele morreu muito jovem também, foi morando dentro do Instituto e trabalhando, se dedicando 24 horas por dia ao Instituto, né? Então, a gente, analisando também essas relações, a gente via que tinha uma permanência dessas relações senhoriais, né? O cientista era o soberano, ou seja, era o senhor, que seria o equivalente ao senhor de engenho, né? O senhor que estava ali, da Casa Grande, e esses trabalhadores eram os trabalhadores que estavam lá subalternizados, né? Mas que também traziam consigo muitos saberes, muitas coisas interessantes e maravilhosas, e que não só aprendiam com o cientista, mas também ensinavam para os cientistas, né? Eu acho que isso está muito presente assim nesse cotidiano, né? Mas quando a instituição vai contar a sua história, ela conta a sua história através dos grandes heróis, através dos grandes feitos que nem sempre revelam todos os lados dessa mesma história, né? Tem muitos outros personagens que estavam ali junto, construindo a instituição, que não aparecem, né, na história. E eu acho que não sei, eu acho que a própria subalternização, né, que a gente tem até hoje, né, sei lá, eu fico pensando muito sobre essa questão das relações sociais, por exemplo, presente até na arquitetura
dos prédios, né? A gente tem a área de serviço, quer dizer, um banheiro separado. A gente ainda mantém essas relações um pouco coloniais, né? Que a gente viveu tão fortemente no período da escravidão e que a sociedade brasileira ainda mantém, né? A gente ainda tem muitos resquícios desse período. Então, eu acho que o que acontecia na Fiocruz era um reflexo de um contexto social ali onde essas relações estavam muito presentes ainda, né? E aí não só o Joaquim Venâncio, mas como vários outros, certamente tinha muito racismo, né? E aí eu também trago uma outra questão que eu tenho pensado muito sobre, né? Que qual é o papel dos brancos nas relações raciais, né? Porque a gente fala muito do racismo do ponto de vista das pessoas negras, mas a gente nunca fala do ponto de vista das pessoas brancas, né? Que é quem comete o racismo, né? Então, acho que esse é um outro desafio também muito grande que a gente tem aí pela frente, quando a gente vai pensar, principalmente nas relações de trabalho, né? Porque eu acho que o racismo está muito... No Brasil, ele se estrutura muito em função dessas relações também de exploração do trabalho, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, porque isso é um assunto super complexo, acho que a gente pode ficar assim dias e dias falando disso, né? Em relação às fontes, Renato, meu xará, eu dei uma sorte muito grande, porque eu fui pesquisar num lugar onde a gente tem um acervo muito bem organizado, com todas as fontes muito bem preservadas, né? Muito bem estruturado. Então, assim, a grande parte das minhas fontes foram fontes institucionais. Eu comecei pelo livro de assentamentos funcionais, né, que era o livro de registros mesmo, eram livros enormes, todos manuscritos, eram 9 livros manuscritos que começava com a letrinha lá do Oswaldo Cruz, iniciando a abertura do livro, até que iam de 1904 até 1970. Então, eu fiz um levantamento em todos os 9 livros e o meu olhar foi sempre sobre aqueles trabalhadores que tinham, em algum momento da sua trajetória institucional, tinham sido enquadrados como auxiliares de laboratório, mas eles eram enquadrados como trabalhadores subalternos, né? Eles estavam dentro da categoria de trabalhadores subalternos, que era como o regulamento do Instituto Oswaldo Cruz descrevia esses trabalhadores, eram os trabalhadores superiores e os trabalhadores subalternos, né? Só por aí também a gente já vê como que tinha esses mecanismos de distinção assim, muito fortes, né? Então, eu comecei com um livro de registros funcionais, muitos documentos administrativos, muita coisa também que a gente tem lá sobre a relação que a instituição estabeleceu com os seus trabalhadores que moravam no campus, porque essa relação também foi mudando ao longo do tempo. No início, tinha todo o interesse que os trabalhadores morassem lá. Depois da década de 40, isso começou a mudar, né? Já assim, no meio da Segunda Guerra, porque houve também uma necessidade de guardar material bélico no campus. Então, começou a ter uma preocupação com toda a população ali do entorno, que sempre foi um lugar mais pobre, né? E as pessoas usavam o terreno da instituição como área de lazer, né? Para apanhar frutas, tinha horta, tinha gado, os trabalhadores tinham gado, vendiam leite, né? O próprio Joaquim Venâncio tinha um pequeno rebanho lá, que depois ele vendeu para o próprio instituto, eu acho. Então, eram relações muito misturadas, né? Então, eu olhei também esse conjunto, né, de fontes, as fotografias, porque a gente tem mais de 250 mil objetos fotográficos, a grande maioria produzidos pelo mesmo fotógrafo, então também é um privilégio enorme, né, para quem quer estudar fotografia, para quem quer estudar a fotografia como
documento de pesquisa social, né, uma fonte para pesquisa social, mas eu não... E os depoimentos orais, que quando eu cheguei nessa fonte, aí tudo se abriu também, porque aí era a voz desses trabalhadores contando tudo que estava por trás, por exemplo, das penalidades, né? Porque eu via anotado no livro de registros funcionais algumas penalidades. Estou aqui lembrando de uma específica, que um trabalhador que foi penalizado, foi descontado 3 dias de salário dele porque ele usou o banheiro que era destinado para seus superiores, né? Que era o banheiro lá do castelo, não podia usar o mesmo banheiro, né? E aí depois eu fui entender essas penalidades, algumas penalidades, né, que foram aplicadas, porque eles contaram como é que, para eles, né, eles que sofreram a penalização. Né? Então, foi muito importante também esse cruzamento de fontes, e aí é isso que eu te falo, né? Eu tive um privilégio muito grande de acessar um conjunto, um arquivo muito bem organizado, né? Muito bem já montado. Para além disso, eu fui para a legislação também, porque eu sentia falta desse arcabouço jurídico, né, legislativo, para entender como que essas relações se manifestavam também, né, na legislação. Então, eu fui para o site da Câmara de Deputados, que está tudo lá digitalizado, foi bem fácil de fazer essa pesquisa. Na hemeroteca, eu fui procurar notícias de jornal. Então, por exemplo, o Manguinhos Futebol Clube, o que eu encontrei do Manguinhos Futebol Clube, eu não encontrei na instituição, não tinha nada na instituição que falava disso, nem do Centro Espírita, né? O Manguinhos Futebol Clube eu encontrei em notícias de jornal da época, porque foi um clube que jogou vários campeonatos na década de 20, da Série B, eu acho, do Campeonato Carioca, né, na época no Rio de Janeiro, e tinha muita foto. Essa foto que eu coloquei na apresentação é uma foto que eu peguei de uma reportagem de jornal, né, da época. E o periódico também de Manguinhos, né, que, por exemplo, toda a parte de expedições, eu pude entender como é que acontecia, como é que era o trabalho, porque uma preocupação que eu tinha, porque os pesquisadores lá da Fiocruz, que olhavam, né, a história da instituição e que falavam dos cientistas, eles sempre disseram que era impossível reconstruir a história do trabalho técnico porque não tinha fonte, né? E tinha muita fonte, né? Talvez ninguém nunca tivesse se debruçado sobre essas fontes. E aí foi possível também fazer fazer esses cruzamentos. Então, eu consegui também entender como que era o trabalho nas expedições científicas, porque os relatórios das expedições foram todos publicados nesse periódico, Memórias de Manguinhos, né? Aliás, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Então, eu tive muita sorte nesse sentido, assim, né? De encontrar tudo muito ali, e aí eu só precisei mesmo de pesquisar essas outras 3 bases de dados que eu falei para vocês, né? Que foi a hemeroteca. Eu acho que a hemeroteca é uma fonte importante de vocês pesquisarem, né? Antigas reportagens, não sei, talvez depois da década de 30, já na década de 40, coisas que falem sobre o trabalho, sobre as leis do trabalho, sobre greves. Eu acho que tem um material muito rico sobre isso também, né? Eu acho que a própria historiografia, né, do trabalho, principalmente da escravidão, ela também já está acessando outras fontes hoje e descobrindo, por exemplo, que muitos escravizados e que homens livres, ainda no período da escravidão, que já tinham sido alforriados, mantinham escolas formais, escolas reconhecidas somente para crianças escravizadas ou filhos de escravizados, né? Então, eu acho que tem um universo aí ainda para a gente desvendar muito grande, e eu espero que vocês consigam encontrar. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que é muito interessante vocês procurarem mesmo fontes sobre o trabalho, porque
dá para fazer muitas pontes, né, nessa relação do trabalho com a educação, não só com a educação formal, mas também porque nessa época muitos trabalhadores acabavam aprendendo no seu cotidiano mesmo, né, que nem os trabalhadores lá da Fiocruz. Renata, muito obrigada pelas suas considerações e por nos instigar a pesquisar as relações de trabalho, seja na escola ou fora dela, né? Para pensar as relações de trabalho, a comunicação científica, a divulgação científica e, mais do que isso, ampliar os nossos horizontes também para essa historiografia sobre trabalho e trabalhadores. Eu penso que você nos instiga a isso, o Chagas já ressalta, Renato já vem pesquisando isso também, então a gente vai fortalecendo forças e no futuro, quem sabe a gente também não tem um outro momento contigo, até para socializar um pouco do que a gente anda fazendo. Eu gostaria, Renata, de fazer um pedido. Quando você tiver com esse site publicado, com o vídeo podendo ser divulgado, por favor, repassa para a gente circular por aqui também, porque acho que a gente pode transformar também nossas dissertações e teses nesse tipo de material, né? Eu gostaria já de pedir para você fazer seus agradecimentos finais, porque eu sei que você tem outros compromissos, e aí, para respeitar também o horário, fique à vontade para as considerações finais. Tá bom, Olivia, com certeza eu vou logo informar, né? Eu vou informar lá no nosso grupinho lá da professora Maria, socializar com vocês o endereço eletrônico da exposição. Quando vocês puderem ir ao Rio de Janeiro, eu faço questão de fazer uma visita guiada lá pelos shoppings para a gente Vamos também, agendar. para a gente percorrer, porque foi um processo muito, muito gostoso assim, de fazer, né? De, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo assim, de um prédio que a gente tem lá, que é o Pavilhão da Peste, que funcionava um laboratório para peste bubônica, né? Para soro, para produção de soro da peste bubônica. Só que no sótão desse pavilhão moravam 4 trabalhadores e 2 deles acabaram ficando melhores amigos assim da vida. Cada um casou com uma irmã da mesma família e foram morar na mesma rua. E isso assim sabe, foi super importante assim para a vida deles como um todo, porque isso também que eu ia falar, né? Eu acho que o trabalho, ele também ele está muito relacionado com a vida, né? Então, quando o Chagas fala que a pessoa diz que... Como é que foi, Chagas, que você falou? Que o que o trabalho tem a ver com a educação profissional, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque tem tudo a ver com a vida, né? A vida das pessoas, elas se misturam muito com o trabalho, né? A gente mesmo faz amizades no trabalho. E aí é isso que está contado lá para quem for ver essa placa, né, por exemplo, do Pavilhão da Peste, a gente está contando que ali foi constituída uma família, bem dizer, né, de 2 amigos que se tornaram cunhados, que casaram com as irmãs da mesma família, que eram compadres, e aí tem uma foto da família, né, de um desses companheiros com as irmãs, né, a esposa, a irmã da esposa e os filhos. Então, a gente poder fazer isso também, né, num ambiente assim, trazer também essas relações afetivas que também compõem esse universo do trabalho, né? Eu acho que é muito importante. Às vezes, a gente, até pela história de um trabalhador, a gente já consegue pesquisar aí um universo de coisas. Então, eu queria agradecer demais pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder compartilhar meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho com vocês. A hora que vocês quiserem, que vocês precisarem, podem me convidar, que eu venho com o maior prazer. Estou muito feliz de ter passado um pouquinho dessa tarde com vocês hoje. Muito obrigada, Renata. Passo para a Chagas já fazer os agradecimentos finais e a gente já para a gravação na sequência. Renata, agradeço a você, aos demais que estão presentes, né? Alguns eu não conheço. Muito boa essa discussão, eu acho que desperta muita coisa. Na última reunião que nós tivemos aqui,
Foi uma apresentação, assim, também bem localizada, né? Que foi sobre, você está apresentando sobre a Fiocruz, né? E, de repente, alguém diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Que lá não sei o quê. Então, é necessário que as pessoas comecem a pensar, né, de uma forma mais ampla e, num momento desse, ter insights para poder fazer. Já que eu não quero muito discutir coisa lá fora, eu vou fazer aqui dentro, né? Então, assim, na outra semana, um outro encontro que nós tivemos foi com a Maria Augusta, do Rio Grande do Sul, e ela falou sobre os memorialistas lá de Pelotas, etc., etc., mas que foi muito interessante, porque nós temos muitos memorialistas também por aqui. Então, por que nós não podemos fazer algo parecido? Não é copiar ideia, não é vai lá e Ctrl-C, Ctrl-V de ideias, não é. É ter insights a partir daqui e dali, né? Então, assim, eu acho muito bacana esse projeto que você está desenvolvendo. Eu e a Olivia, a gente já pensou muito em fazer algo do tipo, mas, assim, a gente termina se envolvendo com tanta coisa, mas eu acho que está na hora da gente fazer, Olivia, começar a pensar nisso daí. E aí, assim, eu quero também aproveitar, eu já combinei aqui com a Olivia nos bastidores, quando a gente terminar tudo aqui, quem for, assim, do nosso grupo de pesquisa, a gente gostaria de ter uma reuniãozinha rápida, tá certo? O mestre Gerardo, o Renato, o pessoal que está por aqui, Sandra, porque tem outras pessoas que eu não sei, pode até ser que estejam, são orientandos de Olivia, não sei, que eu não conheço, e aí eu queria ter uma conversa rápida, né, Olivia? Uma discussãozinha, uma conversa rápida.